Deus, esta é a tua palavra, seja feita a sua vontade, aqui e agora, como está sendo feita nos céus. O seu querer seja cumprido e realizado. Te pedimos em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Você pode sentar. Eu acabei ministrando uma mensagem aqui na quarta-feira retrasada e imaginava que a reação fosse a que eu percebi. Os cristãos, nós, estes que dizemos que somos de Deus, estamos vivendo um momento em nossa vida em que a nossa fé, ela é indecisa e a nossa esperança tem vacilado. Essas duas questões de fé indecisa e uma esperança que vacila. Me desculpe, boa noite para você que está conosco online. Ela tem imobilizado a vida de muita gente. O que eu ministrei numa quarta-feira aqui? Que a vida cristã é a vida vivida como se você estivesse vivendo um momento onde você tivesse sido convidado para uma festa de casamento. E que festa de casamento é, claro, um ambiente de alegria. Mas eu vi algumas caretas, porque tem gente, eu não estou vivendo nenhum momento de alegria. Fé que vacila, ou melhor, indecisa, e esperança que vacila. Quem foi que disse que a vida na presença, a vida no reino era como uma festa de casamento? Foi o pastor Jean? Foi eu que falei? Não, eu li um texto em que Jesus disse. Então tem gente que não acredita mais do que Jesus fala. Não é? Não acredita. Mais do que a vida em Deus é uma vida assim, apesar do mundo e das coisas serem tão ruins e difíceis, apesar de tudo isso, Jesus fala que a vida na presença dele também é uma vida de amor. E com certeza alguém aí vai achar que eu estou brincando, que eu esteja mentindo, que eu esteja enganando. O que eu acabei de dizer é que Jesus foi quem disse isso. E se você diz que é uma pessoa de fé, que tem esperança, não está conseguindo viver essa vida como se estivesse vivendo um lugar de festa, num mundo maravilhoso, de duas uma, ou Jesus está mentindo, ou eu é que não estou conseguindo viver dentro dessa vida. E ele diz que a vida, mais do que isso, também é uma vida, é um lugar, é um mundo de amor. Você pode questionar, você pode dizer que isso não é muito verdade, né? Como um lugar maravilhoso. É só dar uma olhadinha para o mundo, guerra, briga, discussão, dificuldade entre um e outro. Eu sei, tudo isso é um fato. Mas esta não é a verdade. Eu já ministrei sobre isso. Pode ser um fato que existam brigas, dificuldades, lutas e problemas. Mas o que Jesus diz nunca vai ser mentira. Não pode. A vida no reino é como se você tivesse sido convidado para uma festa de casamento, onde o rei estava lá casando o seu filho. E algumas pessoas em especial foram convidadas, elas não quiseram participar da festa de casamento. E aí ele pediu para os
funcionários dele, então sai pelo mundo, convida quem você encontrar, não importa como ele está, se ele tomou banho, não tomou, se ele tem roupa, se ele não tem, pega esse cara lá e traga para a festa. E aí ele fala assim, e a minha casa se encheu de gente. Festa, meu irmão. E agora eu acabei de falar para você que Jesus diz assim, que esse mundo é um mundo maravilhoso. Se ele está dizendo que o mundo é maravilhoso, é porque o mundo é. E o mundo não é só maravilhoso, o mundo também é um mundo de amor. E alguém vai questionar, dizer, mas não é, pastor, não pode ser. Mas Deus amou o mundo. Amou ou não amou? Sim ou não? Ele amou ou não amou? E agora, você que está se sentindo não amado, percebe a contradição, não de palavra, de entendimento? A gente usa o termo antagonismo, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, não se acabe em nada. Ele não só amou, mas ele amou muito. Ele amou demais. Os fatos dizem ao contrário, mas a verdade, ela é única. Está dizendo que amou. Este mundo é um mundo de amor. Pode para você não parecer por causa da sua circunstância. E talvez porque você não conheça Jesus Cristo como Ele realmente é. Você quer uma prova de que existe amor de verdade? Algo que a Bíblia relate como o fato de que realmente esse mundo é um mundo de amor? Porque eu estou deixando bem claro, eu sei que fatos me mostram que coisas erradas e ruins estão acontecendo, mas quem sempre prevalece é a verdade, não o fato. O jornalismo diz isso, eles usam como frase de efeito, os fatos como eles são, mas será que o fato é verdade? Os fatos como eles são, mas será que aquele fato é a verdade? Você já não se deu conta, e muitas vezes, que às vezes, eu falei isso domingo passado, vou tocar no mesmo assunto, que você, em algum momento da sua vida, você já fez juízo de alguém, sem conhecê-lo, ou porque alguém falou, ou porque você percebeu alguma coisa na vida da pessoa, você fez um juízo, imaginou que aquela pessoa fosse muito boa ou muito ruim, mas depois de sair do campo dos fatos e for aprender sobre a verdade, você descobriu que aquela pessoa não era ruim como parecia. Já aconteceu isso com você? Comigo muitas vezes. E que aquela pessoa talvez fosse muito ruim, ela parecia tão boa, enquanto você ficou só ali nos fatos, mas quando você descobriu a verdade, é sempre assim, né? Só depois que a gente casa que a esposa decide mostrar que ela é, não é? Não, o marido também, senão vão me matar depois aí. Só depois que casa que o marido, aí que você descobre que o infeliz era que nem gato de armazém. Não é, minha irmã? Já viu esse tipo de homem? Homem gato de armazém? Dorme o dia inteiro, meu irmão. É ou não é? Essa não é do pastor Cláudio Duarte não, tá? Se ele usou, não é dele. Essa é do pastor Silmar Coelho. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu quase rolei de rima. Homem gato de armazém. Camarada dorme o dia inteiro. E tem aquele tipo de mulher que a Bíblia trata e fala com muita clareza, né? A mulher rixosa. Você já leu o texto? O escritor fala assim, é melhor você morar numa casa que tem goteira do que casar com uma mulher faladeira, meu irmão. Eu te disse, não te disse? Eu falei, não falei? Graças a Deus aqui nenhum homem é gato de armazém.
e nem uma mulher rixosa, né? Pela fé? Não, eu só estou dizendo que eu imagino que seja assim, não é pela fé não. Então, fatos e verdades têm suas diferenças. Jesus está dizendo que, na verdade, a vida no reino é como viver em uma festa de casamento. E que viver uma vida no reino é viver também num ambiente de amor. Eu sei que tem algumas carinhas feias aí, por isso que eu falei de fé indecisa. Eu creio, mas em tal situação, eu acredito que vai acontecer, mas em tal ocasião, será que existe amor, irmã Miriam? Os fatos dizem que não, mas Jesus está dizendo que sim. Que esse mundo é um mundo maravilhoso. É um bom lugar para se estar e morar, apesar de que ele agora diz que a gente pode morar na glória. Como eu nunca morei na glória, eu tenho um pouco de ansiedade de conhecer o lugar, mas para mim não faz diferença. Uma vez, um cidadão de uma religião, porque ele queria provar, já por todas as letras, que depois que tudo acabasse a gente ia morar no paraíso aqui. Você já lembrou, né, qual que é, né? É tudo aqui. Eu falei para ele assim: meu irmão, até no inferno, se eu tiver com Jesus, vou estar feliz. Ele não aceitou não. Eu falei: já leu o Salmo, ainda que passe pelo vale da sombra e da morte? Aí ele ficou confuso. Ainda que passe por lá, eu estarei contigo. Oxe, então qualquer lugar com ele é um bom lugar. E agora Jesus está afirmando para você que está dizendo: queria morrer, queria que a minha vida acabasse, queria que tudo se desgraçasse, que esse mundo é um mundo bom de se morar. Ele está dizendo para nós também que esse mundo é um lugar de amor. Apesar de você estar aí, como é que fala quando a pessoa não é correspondido? A pessoa fica frustrada, né? Você está com amor aí que não foi correspondido e tal, você fala: não, esse mundo não pode ser um mundo de amor. Mas abre o Evangelho de Lucas para mim, por favor. Você está dizendo que não é? Se bem que a gente sabe mais que Jesus, né? Sempre sabemos mais. Lucas capítulo de número 15. Você já sabe o que eu vou ler aqui, né? Sim ou não? Não? Lucas capítulo de número 15. Quem aqui nunca leu a história do filho que pegou toda a herança que tinha e deu linha? Quem nunca leu a chamada parábola do filho pródigo? Difícil, né? Nós sempre imaginamos que essa história é a história de um filho. Para quem lê, você se identifica como quem? Que bom que você se identifica, porque eu também me identifico como o menino. Mas essa história conta a história de um pai. O filho é um detalhe. E você vai perceber por quê. Capítulo 15, verso 11. Mais conhecida como a história do filho pródigo. Você se lembra que quando o filho, depois de ter se desgraçado e ficar na miséria, você lembra o que ele faz? Diz que ele cai em si. É engraçado como a gente só cai em si quando a sua perna não dá mais conta de você fazer mais nada. Já percebeu isso? Porque se você tiver força, você vai lutar e continuar vivendo sem Deus. É ou não é? Vai. Um dia ele caiu em si, pastor Sebastião, porque tinha acabado todo o dinheiro que ele tinha. Não foi? Aí ele lembrou: eu tenho o quê? Mais dinheiro ou eu tenho um pai? Eu tenho um pai.
Sabe o que é mais bonito nessa história aqui? Do pai? Eu estou falando de amor, tá? Você diz que esse mundo não é mundo de amor. O mundo do reino, na presença de Deus. Você acha que não é? Diz que o cidadão cai em si e ele prepara um discurso. Você já percebeu que quando a gente não tem mais para onde correr, como você fica humilde? Como o nariz abaixa na hora? Quando você não tem mais força, mais condições, quando você não tem mais recursos, você não tem mais... Você percebeu como você fica humilde pra caramba? É ou não é? Toda arrogância, toda petulância, toda alvidez morre. Aí diz que ele preparou um discurso. Porque é quando a gente percebe que fez alguma coisa muito errada, diz que aí ele parou para perceber que ele não tinha mais para onde correr, senão voltar para a casa do pai. A parábola aí conta que ele prepara um discurso bem legal. Vou voltar para casa, Camila. Estou voltando. E para provar o quanto eu sou humilde, porque eu não vou poder chegar lá com esse nariz em pé, e vou dizer para o meu pai: olha, meu pai, eu falhei muito na vida. O senhor, eu sei que o senhor aqui trata muito bem os seus funcionários. O senhor nem precisa me receber como seu filho. Eu só quero ser um empregado seu. E ele decorou o seu textozinho, né? As suas desculpas. E aí ele resolveu voltar para casa. Mais uma coisa para você entender, que essa história é de amor e é a história de um pai, não de um filho. A parábola conta que a impressão que a gente tem é que o pai sempre esperou o filho, sim ou não? O filho tinha a mesma mentalidade de um dia voltar? Pelo jeito não. E o que tem de filho ingrato, hein? Tem, não tem? Você já foi filho ingrato, não foi não? Você já reclamou da comida na mesa? Que o pai suou para ganhar? Eu já. Por que deu essa vida para mim? Eu quero curtir. Ingratidão, não é? Eu também fiz essa loucura. Independente do que o filho havia feito, onde estava o pai? Sempre esperando pelo filho. O filho não tinha isso na cabeça. Ele queria curtir. Ele só voltou porque ele não tinha mais para onde ir. Mas o pai não. Desde o dia em que o filho tinha saído de casa, ele colocou em seu coração uma esperança que não era vacilante. Ele vai voltar um dia. Ele vai voltar. E o filho rebelde? Você que foi filho rebelde, você fala assim: não, para trás nem para pegar impulso, é ou não é? Hã? Para trás nem para pegar, para dar um apoio para continuar mais firme para frente. Preparou o seu discurso, cheio de arrependimento. Leia a parábola comigo. Versículo 14. Opa, nós temos um novo servo aqui, hein? Eu vou fazer uma pegadinha com ele daqui a pouco. Brincadeira, meu irmão. Você ainda vai começar a tremer lá. Versículo 14. Quando o seu dinheiro acabou, porque, meu irmão, quando a desgraça chega, ela não chega sozinha. O dinheiro acabou e para ajudar,
ele não tinha nem onde trabalhar agora. Percebeu isso aqui? Uma grande fome chegou na região e se espalhou. É aquela história do Jonas, meu irmão. Gente que está vivendo longe da presença de Deus e que é de Deus, onde ele pisa, que ele acha que ele vai ser bênção, ele começa a ser desgraça. O dinheiro acabou e uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar o quê? Necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Aqui tem uma questão cultural que eu não vou entrar nos detalhes. Judeu, por natureza, eles não comem, não criam, tá? Por causa das questões de lei e tudo mais, esse tipo de cultura, de animais, os porcos. Verso 16. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas, porque tinha gente que chamava as bolotas de lavagem, tá? Isso aqui era uma rama, ou uma vagem que era dada, era um legume que era dado para os animais comerem. Aliás, está ali a dona June, a minha madrinha dava só abóbora e abobrinha, né? Para o porco, né? Pensa num porco bem tratado, meu irmão. Só com abóbora e abobrinha, não comia lavagem, não. Ninguém lhe dava coisa alguma. É assim quando a gente se sente rejeitado, não amado, não é? Você tem que ficar se depreciando para os outros. Por favor, me arruma um negócio, me ajuda. Ai, meu Deus do céu, você tem que ficar se humilhando, né? Aquela coisa toda. E às vezes o que te arrumam meio quebrado, não soluciona, não funciona. É um negócio meia boca, só para dar uma ajeitada no negócio e tudo mais. Embora quisesse saciar a fome, ninguém lhe dava coisa alguma. 17. Quando finalmente ele caiu em si, porque é nesse momento que a gente cai em si, depois que você não tem mais nada, que você percebeu que acabou tudo, ele disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer. Aí ele preparou um discurso. Ele não ia chegar lá de mão vazia. Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus. E verso 19. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como o seu empregado. 20. Então voltou para casa, a casa do seu pai. E quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Em momentos assim ninguém enxerga a gente, mas o pai ainda nos enxerga de longe. Cheio de compaixão, quem correu um para o outro? Quem correu para o outro? Ah, foi o pai. Cheio do quê? Você sabe o que é compaixão? Sabe? Porque o pai poderia ter feito o quê? Ficado durão lá na porta. Sim ou não? Não é? Correu para o filho, o abraçou e o 21. O filho disse: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu. 22. Cadê o resto do discurso? Você já tinha parado para... Porque está faltando uma parte do discurso aqui, não está? Mas trata-me como um dos seus... Como que você fica quando você está na ansiedade que alguém que foi passear volte para casa? Como que você fica? Você não dorme, se desespera, não come, ou não é? E antes que a pessoa tenha condição de falar qualquer coisa, você já abraça ela, agarra, beija. Que bom que você voltou, que bom que você voltou, que bom que você voltou. A atitude do pai era a atitude de alguém que continuamente esperava.
Ele não via a hora que o filho voltasse para casa. Você ainda tem dúvidas de que esse mundo é um mundo de amor, Chau? O pai viu o menino de longe, já saiu correndo. Pai. Ele agarrou o menino começou a falar, ele... Corre aqui, pelo amor de Deus, me ajude. Pai, deixa eu. Você não precisa me dizer nada, meu querido. Você não precisa me falar nada. Deixa eu festejar esse momento. Deixa eu me alegrar com a sua volta. Mas pai, eu falhei, eu menti para o Senhor. Cala sua boca, fique quieto. Eu te amo, eu te quero. Era tudo que eu mais desejei. Tudo que eu mais desejei na minha vida é que essa cena, esse momento acontecesse. É tudo que está rolando ali. Ele nem termina o discurso. O pai agarra o menino, ele vai ao encontro dele. Deus é bom, Deus é fiel. Eu fico imaginando, meu querido, as lágrimas do pai. O desespero. Corre aqui, me ajudem. Meu filho precisa de uma roupa nova, leva ele para tomar banho. Prepara uma festa, vamos parar tudo que nós estamos fazendo. Pare com tudo. Por que o pai corre ao encontro do menino? Para que antes que ele tivesse a chance de fugir de novo, ele não fugisse mais. Você não precisa me explicar nada. Você não precisa me dizer nada. Vem aqui. Pai, eu tenho tanto que falar, eu quero falar tanto. Você não precisa me dizer mais nada, eu te amo. Você é meu filho. E a história, o final, você já conhece. Mas você está em dúvida de que a vida na presença de Deus ou no reino é uma vida de amor. E que esse mundo, com Deus, é um mundo maravilhoso para se viver. Você está em dúvida? Lembra da história de João 8? Uma mulher que foi pega numa situação de uma complexidade muito grande. Existia um caso de traição a respeito com relação à vida de Cristo, o Messias, e que queriam matá-lo e pegá-lo em alguma situação desfavorável. Então eles encontram uma mulher que estava com sua vida perdida, desconstruída, sonhos quebrados e arrebentados, uma vida desestruturada de cima a baixo. E ela foi o álibi, ou talvez tenha sido ali o instrumento para tentar pegar Jesus nessa situação. Ela é levada aos pés de Jesus Cristo. E aquelas pessoas que a levaram ali fizeram uma pergunta para ele. A lei manda matar Jesus. Mas existe uma questão aqui, os romanos não nos permitem matar essa mulher. É uma coisa que talvez você nem soubesse que existe. Isso aqui está dentro dos conceitos de cultura no momento. Para que um juizado judeu levasse alguém a uma sentença de morte, eles tinham que passar isso pelos romanos. Eles não podiam tomar essa posição. Então eles colocam aquela mulher aos pés de Jesus. E Jesus diz assim: olha, a lei manda matar, faz o que tem que ser feito. Vocês não estão dizendo que é assim que faz? Vocês não têm certeza que é dessa maneira que acontece? Pegou uma pessoa toda errada, como pagamento pelos erros que ela cometeu, então ela tem que morrer. Só não se esqueçam de uma coisa, por favor, porque tem gente que gosta de fazer as coisas certas quando é relacionado à vida dos outros. Quando é para si mesmos, essas pessoas têm, às vezes, uma balança que mede para dois lados. Então, se vocês desejam mesmo fazer isso, eu peço que primeiro vocês pensem se vocês não falham, se vocês não erram, se a vida de vocês talvez não seja assim tão perfeita, porque para poder operar em justiça, vocês têm que ser justos também. E você também conhece o final da história. Jesus falou assim: não existe mais nenhuma dívida com relação à sua vida. Eu não te culpo. Vai embora
e mude de vida. Mude de vida. Você vai continuar dizendo, achando por causa dos fatos, que não existe amor. Isso é tudo conversa. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que acha que não existe amor. Você acha que não existe amor, só que você ainda não voltou para casa para saber se existe amor ou não. Você sabe que essa noite é a noite que você precisa voltar para casa. E que se você voltar para casa, Ele vai vir ao seu encontro. Essa coisa que você criou para si mesmo, que você fica adiando aí, ó. Não chegou a minha hora, não chegou o meu momento. Não precisa, você não precisa chegar, que a sua vida fique numa penúria e desgraça como a desse menino. Tem que ficar implorando para os outros, por um lugar para dormir, um prato de comida para comer. Sabe aquele tipo de reclamação que você faz? Puxa, e tudo que me dão, tudo que me oferecem ainda, é o que sobrou. São coisas que eu nem gosto. É ou não é? É assim que é a vida de muita gente. Ah, pastor, mas as pessoas, elas ficam falando do meu passado, elas ficam falando de como eu vivi, de como eu faço, de como eu tenho sido. Agora você vai entender por que eu falei que tem gente que fala que tem fé, mas a fé é indecisa. Por que diz que tem esperança, mas a esperança é vacilante? Há quanto tempo você dá desculpa para não voltar para casa? E a sua desculpa está baseada em quê? No que os outros dizem? No que os outros pensam? Quando o filho voltou para casa, nem o que o filho queria dizer para o pai, meu irmão, foi relevante para ele. Ele falou, vamos começar uma vida nova agora. Eu não posso mudar o seu passado. Eu não posso mudar o que você fez. E você está falando que não existe amor, existe sim. É que você tem medo de provar o amor do Deus Todo-Poderoso, do Pai. E se você voltar hoje, pode ter certeza que a festa já está preparada. Ele não vai preparar, ela já está pronta. Ah, pastor, mas para mim voltar para casa, primeiro eu não tenho que provar que eu mudei. Primeiro eu não tenho que mostrar que a minha vida agora ela é diferente. E que Deus precisa me observar primeiro, porque vai que Ele não está nem um pouquinho preocupado se você vai mais uma vez ou não. De onde você tirou essa história que diz que Ele primeiro tem que ver se você vai ficar firme? Depois de um tempo, para ver se eu ainda sou confiável, para então dizer se eu vou poder. Sim, os seres humanos são assim, mas o Pai não. Coloca um anel nesse dedo aí, coloca as roupas da nossa família, mate lá um bezerro cevado, pare tudo que estamos fazendo agora, exatamente agora, porque um grande milagre está acontecendo na minha vida. Se você fosse uma mulher como essa mulher aí da história, tem crente aqui que eu tenho certeza que ele não ia apedrejar literalmente. Ah não, eu não ia apedrejar não. Mas tem gente que apedreja de outro jeito. Às vezes você encontra alguém que falhou na vida, você apedreja
fingindo que ela não existe. Quando ela passa perto de você e você nem olha para ela às vezes. Não apedrejamos literalmente. Mas você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que falhou na vida. E você, como se imagina melhor do que Deus, você não apedreja uma pedra de verdade. Mas você corta laços, você não conversa mais com a pessoa, você se afasta dela de um jeito. Fé, e é de Deus. Eu ando, como eu disse, muito preocupado. Pastor, e aquela frase, diga com quem tu andas, que está escrito no livro dos Mentirosos, capítulo 1, porque não existe esse texto bíblico, né? Me diga com quem tu andas, que eu te digo. Jesus andou com Judas e era igual a Judas? Andou com Pedro e era igual a Pedro? Não. Sai para lá, filho do Satanás. Jesus disse: esse mundo é um mundo de amor. Aquele que provou o que é amor se entregou por mim e por você. Eu não apedrejo, mas eu finjo que a pessoa não é nem mais ser humano, porque ele falhou e ele não é mais do meu círculo de convivência. Aleluia. Aqui só os santos congregam. Nessa igreja só tem santo, santificado, não por si mesmo, mas por causa do sangue derramado, que lavou-nos dos nossos pecados. Não foi por minha condição e capacidade, mas por causa do sangue. Talvez não apedrejássemos João, mas disséssemos para a mulher assim: não, vamos ver quanto você vai aguentar aí sem marido, quantos dias, quantos meses, quantas semanas. É ou não é? E gente preocupado com o que Jesus estava escrevendo na areia, enquanto ele revelava amor. Revelava amor. E ele amava tanto que ele olhou Shaul e disse: ô querida, cadê os seus acusadores? Você já pensou na profundidade dessa pergunta? Cadê as pessoas que estavam te apontando? Cadê as pessoas que estavam fazendo mau juízo de você? Pois é, Senhor. Eu não te condeno, não. E eu sei que você vai embora para casa e nunca mais você vai viver assim, porque acabou de acontecer um milagre na sua vida. O vazio de amor que existia em você foi preenchido agora, não foi? Ele disse: esse mundo é um mundo maravilhoso. Esse mundo também é um mundo de amor. Ele não vai te perguntar nada. Se você vai mudar, se você não vai mudar. Quantas vezes você já preparou o discurso para voltar para casa e na hora H você não voltou? Muitas vezes não foram? Porque você imaginou os olhares de acusação, não é isso? Você imaginou e ficou pensando no que as pessoas iam ficar falando ao seu respeito? É mesmo? Com relação ao filho, quando o irmão dele disse assim: pai, ele falou: meu querido, teu irmão estava perdido e ele foi encontrado. Faz muito tempo que ele está te esperando, porque a fé dele não é indecisa. Ele não vacila naquilo que ele espera.
Tem discurso para entregar para ele? Você vai começar a falar. Mas antes que você possa expressar qualquer coisa, ele vai correr ao seu encontro. Antes que qualquer pessoa queira fazer qualquer mal contra a sua vida, aparentemente vai dar-nos a impressão de que ele não está nem um pouquinho preocupado com a nossa desgraça no instante. Ele vai estar ali tranquilo, escrevendo no chão. Mas essa também é a forma dele agir. Andam falando mal de você mesmo? Eu quero saber de você uma coisa, querida. Está a fim de mudar de vida? Eu também não te condeno. Esse eu também é profundo.